vento soprava baixo, quase imperceptível, entre os troncos retorcidos do pinheiral que cercava a casa. A luz do sol se esvaía, dourada e opaca, como se o próprio céu estivesse se desfazendo em pó. A casa não era grande, um velho chalé de madeira, com o telhado curvo sob o peso do tempo, as janelas quebradas como olhos cegos, a porta principal pendurada em uma única dobradiça, balançando em um ritmo constante, como se respirasse. Ninguém havia vivido ali desde os anos 70. Ninguém, a não ser o que não deveria estar vivo. Ela chegou naquela tarde, com um celular antigo, a bateria quase esgotada e uma lanterna que mal iluminava o caminho. Ela se chamava Lívia, tinha 32 anos, cabelos castanhos curtos, olhos verdes que tinham visto muito e nada entendido. Viu a casa no mapa do aplicativo de rotas, marcada como Casa do Silêncio, com uma nota escrita em tinta desbotada: nunca entre, nunca olhe para trás. Ela riu, era só uma lenda urbana, uma história para assustar turistas. Mas quando chegou, o ar parou, o vento se foi. O silêncio não era vazio, era denso, denso como se o ar tivesse peso, como se cada partícula do ar estivesse carregada de memórias que não eram suas. Ela entrou. O chão rangia como se o pavimento estivesse vivo. Os degraus da escada estalavam com um som de dentes. As paredes, pintadas com tinta verde desbotada, exalavam um cheiro úmido, como mofo antigo e algo mais, carne estragada ou talvez sangue seco há muito. Lívia não sentiu frio, mas o frio estava ali, como se o calor do seu corpo fosse repelido por uma força invisível. Ela sentiu que estava sendo observada, mas não havia olhos. Só silêncio e o eco de seus próprios passos, que pareciam mais lentos do que deveriam. No centro do salão havia um relógio antigo de madeira escura com ponteiros de prata. O mostrador estava marcado com números romanos, mas os números tinham sido alterados. Não eram os que deveriam estar. Um 12 estava escrito como um I, mas em um formato que não era romano, um símbolo que não existia. E o relógio estava parado, mas não era parado, estava contando. O ponteiro do segundo se movia em círculos lentos, como se não tivesse fim, como se o tempo ali não fosse linear, mas circular, como se o relógio fosse um olho que observava. Lívia tirou o celular, a tela piscou, 10:15:42, o tempo estava correndo, mas o relógio no salão não mostrava o mesmo, mostrava 000000, como se fosse o fim ou o início. Ela sentiu um tremor no peito, algo no ar mudar. O silêncio se quebrou, um som que não era de vento, era um batimento, como um coração, mas não era um coração humano, era mais lento, mais pesado, como o batimento de um corpo que não deveria estar vivo, como o batimento de algo que não deveria existir. Ela olhou para o relógio, o ponteiro dos segundos agora estava se movendo, mas não para frente, estava se movendo para trás. Ela recuou, o coração disparou, o celular piscou. 10:14:59. Um segundo, e a contagem regressiva começou. 10:14:59. 10:14:58. 10:14:57. O celular não tinha conexão, nada funcionava, mas a contagem continuava e o som do batimento aumentou, o ar ficou mais pesado. A luz da lanterna oscilava, como se o mundo estivesse tremendo. Lívia sentou-se no chão. A casa estava mudando. As paredes pareciam se mover. As janelas tinham se fechado. As rachaduras nos pisos agora pareciam linhas de tinta negra, como veias. E o relógio começou a emitir um som que não era mecânico, era humano, era uma voz que sussurrava. Você não deveria estar aqui. Lívia gritou, o som ecoou, mas não saiu da casa. A voz veio de dentro da própria casa, do chão, da parede, do ar. E você foi chamada, mas não é a primeira. Ela olhou para o celular. 10:13:21. A contagem continuava.
Mas agora ela percebeu o relógio na sala estava marcando 000000, mas o número estava se movendo. O 00 estava se transformando. Em vez de 00 era 11, e depois 22, e depois 33, e depois 44, e depois 55, e depois 66. Os números se repetiam, mas não eram números, eram símbolos, eram letras, eram palavras. Ela leu a última virada de ano da casa abandonada. O celular parou, a tela ficou preta, mas a contagem continuou, a voz voltou. O tempo não é linear aqui, ele se dobra quando o coração da casa bate. Lívia levantou, a lanterna tremia em suas mãos. O batimento estava dentro dela agora, sentia o coração batendo no peito, mas não era seu, era o da casa. E ela percebeu, estava respirando o mesmo ar que a casa respirava. Ela correu pela escada, pela sala, pela porta. A porta estava fechada, a maçaneta girou, mas não se abriu. O vidro da janela estava escuro, mas não era vidro, era um espelho. E no espelho ela viu outro Lívia. Outra Lívia, com o mesmo rosto, com o mesmo cabelo, mas os olhos dela estavam vazios, como buracos, e ela sorria. Um sorriso que não chegava aos olhos. A voz veio do espelho. E você não pode sair, você já entrou. Lívia gritou, tentou quebrar o vidro. As mãos sangraram, o sangue escorreu, mas não caiu, subiu, como se o ar não permitisse que o sangue caísse. E o batimento parou. O silêncio voltou, mas era diferente. Era um silêncio que esperava. Então o relógio bateu. Um som, um único som. E o tempo parou. O celular voltou a funcionar. 000000. E então lentamente começou a contar de novo, mas não de trás para frente. Contava para frente. 00000001, 000002, 000003. E a casa respirou. As paredes se moveram, as janelas se abriram, mas não para o mundo exterior, para dentro, para o que estava dentro. Ela viu, no fundo do corredor, no fim do salão, havia uma porta que não estava ali antes. Uma porta de madeira escura, com um símbolo gravado, um olho fechado, com uma linha no meio, como se tivesse sido cortado. Ela não queria ir, mas seus pés se moveram, como se não fossem dela, como se algo dentro dela estivesse puxando. A porta se abriu. O que havia lá dentro não era um cômodo, era um buraco no espaço, um buraco onde o tempo não existia, um buraco onde o ar era sótão, um buraco onde o ar era sangue. E no centro do buraco havia uma forma que não era humana, não era animal, não era coisa, era um ser feito de sombras e sinais, uma figura com múltiplos olhos todos fechados, e em cada olho havia um relógio parado, um relógio que batia, um relógio que contava. E ele falou, não com voz, com o pensamento, com o tempo, que você é a última, você é a virada, você é o ano que não morreu. Lívia tentou gritar, mas não havia som, não havia ar, só o buraco. E então ela viu, nos olhos do ser, os relógios não mostravam tempo, mostravam memórias de outras pessoas, outras Lívias, outras vidas, outras casas, outras viradas, outros anos, outros mundos. E todas elas tinham entrado, todas tinham olhado para trás, todas tinham ouvido o batimento, todas tinham sentido o ar pesado, todas tinham visto o relógio, todas tinham sentido que o tempo não era seu. E todas tinham fechado os olhos, e quando abriram já estavam aqui, nesta casa, neste buraco, neste tempo. E o ser sussurrou. A última virada de ano não é o fim, é o começo, é o retorno, é o ciclo. Você é a virada, você é o ano, você é a casa. E Lívia sentiu que seu corpo estava se mudando, sentiu que o sangue estava escorrendo para dentro, sentiu que os olhos dela estavam se fechando, mas não por medo, por aceitação. Ela não gritou, não resistiu, abriu os braços e se jogou. O buraco a engoliu, o tempo parou, o relógio bateu, 000000. E então, lentamente, começou de novo.
000001, 000002, 000003. No caminho que levava a casa, uma nova figura apareceu. Uma mulher com cabelos castanhos, olhos verdes, com um celular, com a lanterna, com o mesmo rosto. Ela olhou para a casa, a porta estava aberta. Ela sorriu e entrou, e o relógio bateu, e o batimento voltou, e o tempo continuou. Porque a casa não morre, porque a virada nunca termina. Porque o ano nunca se fecha, porque o último ano é sempre o próximo. E ela, a última, estava pronta.